Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos dar início a um novo tema. A gente vai começar a estudar sobre imunidades tributárias. Imunidade tributária, que é um tema muito importante, com alto índice de incidências em provas de tanto de concurso quanto de faculdade. Vale a pena vocês adentrarem e aprofundarem nesses estudos. A maioria das imunidades tributárias estão ali concentradas no artigo 150 da Constituição Federal. Eu indico vocês darem uma lida naquele artigo. E ao longo das aulas que serão ministradas, nós iremos estudar outras imunidades que estão espalhadas pela Constituição, mas aí assim eu falarei os artigos para vocês. Antes de começarmos a conceituar a imunidade tributária, vamos relembrar o que vem a ser competência tributária. A competência tributária é aquele poder de tributar atribuído pela Constituição Federal aos entes públicos. Então, a União, os estados e os municípios, eles só podem vir a tributar contribuinte em situações que a Constituição Federal determinou que eles teriam essa competência, esse poder de tributar. Então, se não estiver ali na Constituição Federal, o ente público não pode vir a tributar nenhum contribuinte, seja por alguma situação ou seja por algum objeto que ele venha a ter adquirido, se a Constituição Federal não tiver previsto aquelas hipóteses. Então, isso é a competência tributária. E a imunidade tributária, ela é uma limitação a essa competência. A Constituição Federal, ela mesma atribui a competência em algumas situações que ela julga, que o Constituinte julgou ser primordial para o Estado, ele limitou aquela competência, a fim de resguardar certas situações, certas pessoas, certos fatos. Então, a limitação, essa imunidade é uma barreira instituída pela Constituição Federal à competência tributária para determinados fatos, determinadas pessoas, determinadas categorias, determinadas situações. A imunidade, assim como na não incidência, ela não é um fato gerador. A Constituição Federal determinou que aquilo ali não vai ser um fato gerador em que o ente público poderá tributar. Ela é uma espécie de não incidência que recai sobre a competência tributária. O professor Paulo de Barros Carvalho, ele conceitua a imunidade tributária da seguinte maneira: a classe finita e imediatamente determinável de normas jurídicas contidas no texto da Constituição Federal que estabelecem de modo expresso a incompetência das pessoas políticas de direito interno para expedir regras instituidoras de tributos que alcancem situações específicas e suficientemente caracterizadas. Então, ela é uma forma a imunidade tributária vem ser uma forma de incompetência do ente público, porque ele não vai ter competência para instituir os tributos, que se fosse uma situação normal, que a Constituição previu, ele poderia tributar. Uma pergunta que sempre cai em prova é a distinção entre imunidade e isenção. A imunidade, como eu disse, ela é uma forma de não incidência, é uma espécie de não incidência tributária trazida para nós pela Constituição Federal e incide especificamente na parte da competência tributária. Já a isenção, ela é uma exclusão do tributo, ela é traga para nós pela própria lei, ela não vem atribuída pela Constituição Federal, e sim pela lei, e ela incide sobre o exercício da competência, por assim dizer. Ela exclui aquele crédito tributário que após a competência, após o exercício da competência do ente tributário, ele vem a acontecer. Então, ele exclui aquele tributo que o ente já havia cobrado.
Nós iremos estudar a isenção mais para frente, ela está ali localizado no CTN, se vocês quiserem dar uma adiantada, mas basicamente a diferença é essa. A isenção, ela é uma exclusão do crédito tributário e a imunidade, ela é uma forma de não incidência da competência tributária. Essa vem a ser a primordial distinção entre imunidade e isenção. Vamos relembrar então. A imunidade, ela é uma forma de não incidência da competência do ente. E a isenção é uma exclusão do crédito tributário após ter ocorrido já essa competência de tributação do ente público. Então, nessas formas de não incidência sobre a competência tributária, existem algumas espécies de imunidade. Lá no artigo 150, no inciso 6º, lá ele diz que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e aos municípios instituir impostos sobre, a linha A, patrimônio, rendas e serviços um dos outros. Essa é a famosa imunidade recíproca, em que consiste na proibição do ente de algum ente tributar outro ente. Então, a União ela não pode vir a instituir, a vir a cobrar algum imposto do município, algum imposto do Estado. Então, se vamos supor que o Estado está oferindo renda, ela não pode ir lá e cobrar o imposto de renda do Estado. Lá no parágrafo 2º do mesmo artigo, do artigo 150, ele estende essa imunidade tributária recíproca às autarquias e às fundações, instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou a delas decorrentes. Então, se a autarquia ou a fundação que fazem parte da administração indireta se ela vier a oferir renda ou se ela adquirir algum patrimônio, isso tudo se tiver vinculado à sua finalidade essencial, os entes públicos não podem tributar essas autarquias e essas fundações, da mesma forma que eles não podem se tributar. A imunidade tributária recíproca ela foi estendida a essas autarquias e essas fundações. É claro que não são todas, como a gente leu aqui, não são todas as atividades e não são todas as autarquias e as fundações que podem ser beneficiadas por essa imunidade. Aqui no parágrafo 3º, ela fala que as vedações do inciso 6º-A, que é a imunidade tributária recíproca, e do parágrafo anterior, que estende as autarquias e fundações, não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas, regida pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Então, se essas autarquias ou fundações elas explorarem atividade econômica ou se elas explorarem essa atividade econômica, elas não vão ser beneficiadas por essa imunidade. Se elas prestarem o serviço público, sim, elas serão beneficiadas pela imunidade tributária. Todavia, se ao prestar esse serviço público ela adquirir renda através de tarifas ou preços públicos, ela não poderá ter ter esse benefício da imunidade. Então, quais são as situações que as autarquias e as fundações farão parte da imunidade tributária recíproca? São quando elas prestarem serviços públicos e dependerem financeiramente dos entes públicos. Se elas forem aqui mantidas pelo poder público, como está escrito no parágrafo 2º. Lá no final do parágrafo 3º, ela também faz uma ressalva que ela
diz que a imunidade tributária recíproca ela não vai exonerar o promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente ao bem imóvel. Então, se alguém vir adquirir um bem imóvel dessas autarquias, dessas fundações ou dos entes públicos, ele não vai ser exonerado de ter que pagar o ITBI dessa compra desses imóveis. Então, ela não se estende ao promitente comprador. Ao contrário de quando for a União, ou os estados, ou os municípios, ou as autarquias e fundações prestadoras de serviços públicos dependentes do poder público, mantidas pelo poder público, quando elas adquirirem algum imóvel, algum bem imóvel, elas necessariamente elas não serão tributadas pelo ITBI ou pelo ICMS. Então, essas exceções, elas são feitas principalmente visando a igualdade entre os contribuintes. Como que a União, os estados e os municípios não poderiam tributar uma autarquia ou uma fundação que explorem a atividade econômica e tributar outras empresas privadas que explorem o mesmo ramo da atividade econômica? E seria prejudicar todo o mercado financeiro. Mas, apesar da Constituição ela não fazer nenhuma ressalva, não falar nada a respeito da empresa pública Sociedade de Economia Mista, a jurisprudência do STF ela já determinou que a imunidade tributária recíproca se estende às sociedades de economia mistas e às empresas públicas prestadoras de serviços exclusivos dos entes públicos. No RE número 407.099 do Rio Grande do Sul, o STF ele estendeu a imunidade tributária, entendeu que a imunidade tributária recíproca iria incidir em relação às empresas brasileiras de Correios e Telégrafos, os Correios. Isso se deu porque essas empresas, elas prestam serviços públicos que são exclusivos dos entes públicos. Elas não são extensíveis a toda a sociedade, se elas quiserem, de forma privada, prestar aquele serviço. Então, não estariam infringindo nenhum princípio da igualdade defendido pela Constituição Federal. Ao contrário dessa parte dos Correios, ela já definiu que nas franquias dos Correios, nos serviços que as franquias de Correios prestam, que não são exclusivas de estados, dos entes públicos, aí sim irá incidir os tributos cobrados pelos entes públicos. Hoje a gente vai ficar por aqui, ficar só na imunidade tributária recíproca. As outras imunidades nós iremos estudar na próxima aula, para não ficar muito carregado, não ficar muito pesado todo o conteúdo, a gente poder estudar de forma leve e vocês irem por tema e por tópicos aqui específicos para o que realmente irá cair na prova de vocês, tá certo? Forte abraço, beijo, até a próxima aula.